Fala nerdzolas e fala coders, muito bem-vindos de volta aqui no canal Daniel Jesus. Eu sou o Daniel Jesus, Microsoft MVP, e hoje a gente vai aprender como transformar o GitHub Copilot em muito mais do que um simples autocomplete, isso mesmo. Então se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso faz chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema que você está assistindo agora, beleza? Então vamos entender como ele atua como pair programmer dentro do nosso projeto em C#. Isso mesmo. E a gente vai pegar o melhor do GitHub Copilot e a gente vai praticar criando projetos reais em .NET, em Minimum APIs e também explorando alguns recursos que ele pode oferecer, como refatorações e algo bem mais produtivo que você imagina. Então, se interessou pelo tema, aguarda aí que eu vou rodar a vinheta e volto já já. Estamos de volta, nerdzolas e coders, para falar sobre GitHub Copilot. Isso mesmo. E olha só, primeira coisa que você precisa garantir é que o GitHub Copilot está ativo na sua conta. Então, eu vou deixar uma documentação de passo a passo aqui de GitHub Copilot gratuito, né, no Visual Studio. Também temos parte de gerenciar e instalação do estado do GitHub Copilot, gerenciar o uso de modelos também do GitHub Copilot, que a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo, e também implantar GitHub Copilot e suas instâncias existentes no Visual Studio. Então, toda a parte aqui de documentação vou deixar na descrição desse vídeo, então bora lá ver como funciona e como você ativa a sua conta, beleza? Então, bora para o VS Code demonstrar o poder do GitHub Copilot Chat. Bom, nerdzolas e coders, depois de ativar nossa conta no GitHub Copilot, fazer tudo passo a passo na documentação, como mostrei anteriormente, estamos aqui no VS Code, né? Bom, estou com um caso real aqui que eu criei exatamente uma solution, né? Com Clean Architecture, com arquitetura cebola, utilizando o RavenDB. Então, caso você não conheça o RavenDB, é uma ótima oportunidade de você assistir esse vídeo e dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Claro que isso aí ajuda e muito. Bom, beleza. Olhando para essa solution, né, eu tenho um problema. Ele está no Target Framework 7.0, sabendo que a gente já está na versão 9.0, indo para 10. Bom, imagine que eu tenho uma equipe de desenvolvimento e assim eu tenho pessoas, né, que são desenvolvedores ou desenvolvedoras que são no cargo de júnior, a pleno e a sênior, mas eles foram recentemente contratados e eu preciso ganhar uma produtividade imensa. E eu vou mostrar exatamente o benefício de utilizar o GitHub Copilot Chat, né, e mostrar os seus recursos. Clicando aqui, você vai ter de cara um chat bem parecido com o ChatGPT, né? Bom, e aqui eu tenho praticamente alguns benefícios de recursos. Eu posso adicionar um contexto, uma imagem, ou um arquivo .cs, ou qualquer tipo de contexto que o meu chat consiga me ajudar a interpretar. O outro ponto que é legal, bacana de falar, é que a gente tem vários agentes aqui, né? Eu estou usando o Cloud Sonnet 4, mas eu tenho várias opções, como ChatGPT 4.1, 4, 5 mini, temos que mais? O Gemini e entre outros que o Copilot oferece. Mas no meu caso aqui estou usando o Cloud Sonnet 4, que é muito bom, muito bacana, que a gente vai ver exatamente agora. Beleza, então imagina que um recurso está entrando no meu time, não tem conhecimento sobre essa solution, e o que ele vai fazer, né? Eu vou colocar aqui um comando muito bacana, vou falar aqui, use /commands para explicar o meu código. Perfeito? Vou dar um Enter. Então, olhando aqui para o nosso prompt de comando e vou dar um Enter.
ele está trabalhando. Entendo que você gostaria que eu explicasse seu código usando o comando de slash e vou analisar a estrutura do seu projeto do Shopping RavenDB e explicar os componentes principais. Primeiramente, deixa eu examinar os seus arquivos de chave e para entender melhor a arquitetura do seu projeto. Então ele vai lendo exatamente os meus arquivos, o .readme, o programming, customer e assim vai. E olha que interessante, ele traz uma visão geral aqui, né? Se você for olhar o seu projeto Shopping RavenDB, implementa uma arquitetura Cebola Onion Architecture usando o ASP.NET em RavenDB como banco de dados. E é um exemplo de e-commerce que demonstra boas práticas de separação de responsabilidades. E assim ele vai explicando cada layer que temos na nossa aplicação. É muito top, né? Isso aqui você economiza um tempo e muito, né? Pô, bem bacana. Olha que interessante. Ele mostra até um fluxo de dados. Pô, isso é sensacional para quem está entrando no projeto e vendo a primeira vez. Então, imagina, com a chegada da IA, né, muitas pessoas falam, nossa, a IA vai roubar o seu emprego. Não, pelo contrário, ela pode até ajudar e até nesses pontos de entendimento. Então imagina que você está entrando em um projeto novo, você não tem conhecimento nenhum daquele projeto, porque não foi você que construiu. E talvez você precise dar uma manutenção no código, uma refatorada, ou até mesmo uma feature nova a ser acrescentada. E você precisa entender como funciona. Claro que aqui está de uma maneira macro, né? Mas está mostrando exatamente todos os pontos que estamos trabalhando, né? E isso aqui é muito interessante. A gente está usando Scalar, Swagger, Automapper, RavenDB como banco NoSQL e ASP.NET Core. E sem contar toda a responsabilidade que ele está mostrando aqui de entendimento sobre as layers, como a layer de domain, application, né, de API, enfim. Né? Não vamos entrar aqui no detalhe, mas isso aqui é muito bacana para quem está começando no projeto. Beleza? Bom, além disso, eu quero fazer outro prompt de comando. Lembrando que, vamos recapitular, a gente está na versão 7.0. Né? Eu quero exatamente atualizar o framework desse cara. Então, quero atualizar o framework .NET 7.0 para .NET 9. Lembrando que quero atualizar as bibliotecas utilizadas que são compatíveis com esse framework. E olha que interessante, ele já está trabalhando nisso. Então ele vai ajudar, como ele está falando aqui, então vamos ler. Vou ajudá-lo a atualizar o seu projeto em .NET 7 para .NET 9 e atualizar suas bibliotecas compatíveis. Primeiro, eu vou examinar os arquivos de projeto e entender as dependências atuais. Então ele está lendo o meu projeto, entendendo cada arquivo, cada .csproj e começando a fazer a sua análise. A partir da análise dele, ele vai começar a trabalhar, né? Ele vai começar a atualizar o meu framework e também as bibliotecas que eu pedi. Então vamos ver como ele se sai sobre isso. Então vamos lá. Aqui é um ponto interessante, então ele fala assim, olha, eu vou atualizar esse arquivo, você permite ou você pula? No caso aqui, eu quero. Então, ele vai mostrar exatamente as linhas verdes, que são as linhas que ele incluiu, e as linhas vermelhas, praticamente é o que ele excluiu. Praticamente, quando a gente vai fazer um merge, a gente entende isso. E aí ele fala, ó, quero atualizar esse cara aqui também. Perfeito, atualiza. Estou dando permissão para isso. Mesmo caso aqui, né? A gente está fazendo também
para atualizar a camada de aplicação. Então, estou atualizando também. E o interessante é que se eu clicar aqui, ele mostra exatamente as versões que está atualizando. Dou um high-low. Vamos ver o que está atualizando. Olha que interessante. Aqui só está atualizando o framework. Vamos ver na domain também, só o framework. E é interessante que cada camada ele está atualizando, né? Atualizando domain.core. E aqui ele vai dar um .NET Restore. Olha que interessante. .NET Build. Buildou com sucesso com 24 earnings. Aí ele fala, perfeito, a compilação foi bem sucedida. Os earnings são relacionados no reference types. Verificação mais rigorosa. Vou verificar as atualizações disponíveis para bibliotecas. Ele vai listar. Olha que interessante. Hello, né? Dando acesso aqui. Atualizando para as versões mais recentes. Vamos ver o que ele atualizou aqui. 9, escalar 1.9. Vou deixar atualizar aqui. Automapper para o 15. Infraestrutura 9. Agora eu vou restaurar, dar um .NET Restore. E tudo aqui no terminal, né? Isso que é interessante. Vou dar um .NET Build. Opa, deu falha. Aí ele fala que há um erro relacionado ao AutoMapper. Vou verificar o arquivo que está causando problema. Mudou a sintaxe do construtor. Vou corrigir isso no seu código. Vou atualizar a configuração do AutoMapper para uma nova sintaxe. Perfeito. Ele mudou a sintaxe aqui, tá vendo? Continue. Hello. Replace. Aqui ele pediu também para... Agora ele vai testar a compilação novamente. Então ele vai dar um .NET Restore. Buildou. Então ele auto se resolveu. Ele vai dar um build aqui. E diminuiu os earnings. Interessante. E aqui, para finalizar, né? Olha que legal. Ele tá aqui com a informação do run. Ele vai dar uma... Ele vai testar agora a aplicação e se executa corretamente. Vamos ver se ele vai rodar. Ele já está rodando, né? Praticamente. Ó, já está na porta aqui. Se eu for ver o listening aqui, ó.
Ele está rodando. Perfeito. Sua aplicação está rodando corretamente no .NET 9. Beleza. Ele vai dar um eco aqui. Migração concluída com sucesso. Isso aqui é muito interessante, galera, porque realmente faz a diferença e muito sobre isso, sabe? Então ele vai até falar exatamente o que ele aplicou, né, de versionamento, o que ele atualizou, e é muito interessante. E olha que interessante, a versão do AutoMapper, ele foi para uma versão que é compatível, né? Perfeito? E aí, cara, olha o que eu vou fazer aqui. Acrescente mais testes de unidade referente a essa aplicação, referente ao meu projeto. Então eu vou usar esse prompt para eu criar mais testes, né? Caso ele veja que precisa mais algum ponto de criação de teste, ele vai criar para mim, fazendo uma cobertura bem bacana aqui no meu código. Então, só recapitulando aqui, o que a gente fez é uma coisa bem interessante. A gente tem exatamente uma atualização de framework que, cara, a gente está falando de 14 minutos, eu já fiz a atualização de framework, já atualizei os pacotes, e também estamos fazendo novos testes de unidade. Então aqui é surreal, né? É uma produtividade que você ganha com excelência. E a gente nem está falando de refatoração ainda. Eu poderia refatorar coisas aqui, né? No autocomplete, no momento que eu estou escrevendo o código, ou até mesmo falando para ele melhorar o código. E aí vai, né, da sua análise se é cabível aquela alteração que ele está sugerindo ou não, tá? Às vezes o Compilot ele sugere coisas, mas precisam também ser avaliadas por você. Não é à toa que é um Compilot, né? É um compiloto, né, de IA que vai te ajudar no seu dia a dia. Mas no final, o piloto é você. Beleza? Olha que interessante. Ele foi lá, examinou toda a parte, né, de testes. Ele falou que agora ele vai criar na estrutura completa de testes de unidades para o meu projeto. Ele falou que vai criar projetos de teste para cada camada, criando um projeto de teste para application. Olha que interessante. Ele já criou, agora ele está criando testes para customer application e assim vai. E isso aqui você ganha muita produtividade, galera. A gente está falando de cerca de 46 arquivos incluídos, né? 46 linhas, né, praticamente, e 15 linhas excluídas, né? Agora vamos para 278. Esse aqui é fantástico, né? Lógico que você vai ter que validar exatamente os testes, né? Bom, aqui eu estou vendo os testes, ver se faz sentido o que ele fez. E aqui a gente conclui, beleza? Imagina que eu validei aqui, tá tudo certo, né? Vou permitir para ele terminar de criar os testes. Estou olhando esse aqui enquanto ele vai criando os demais. Aqui ele só fez a inserção, né, do Covert, aí mudou um pouco o CS Project. Foi aqui, mudou os testes. Aqui ele mudou o CS Project de novo. Tá criando novos testes e assim vai. Isso aqui é muito bacana. E olha que interessante, né? Ele tá separando por pastas, né? Bem bonitinho. Pô, bacana, um padrãozinho bem elegante. E, cara, vale a pena. Então vamos deixar ele terminar aqui.
Até agora tá em média de 18 minutos, né? Fazendo todas essas alterações. Depois eu vou pedir, eu acho que geralmente ele vai, com certeza ele vai rodar esses testes para garantir se tá tudo funcionando corretamente. Vou dar um ok. Interessante que tá usando o Fluent Validation, o Fluent Architectures, já falei errado aqui, o Mockil, né? Aí tá usando as referências do meu projeto. Escreveu um nome bem bacana aqui. Seguiu com as boas práticas, né? Arrange, Act e Assert. Fez bem bacana aqui, né? Bem bacana mesmo. Mudou o CS Project. Olhando aqui se não fez nenhuma coisa diferente. Não. Ele atualizou também pro Target.NET 9. Pô, é sensacional. Criou os testes da controller. Olha que louco, né? Cara, isso aqui tem um ganho muito grande, galera. Estamos falando aqui, eu tô contabilizando aqui, deu 20 minutos e ainda não terminou todos os testes, né? Ele tá fazendo os testes de Value Objects. Vou dar uma permissão aqui. E olha que interessante. Muito louco mesmo. Isso aqui tem uma produtividade muito incrível, galera. E eu acho que assim, é válido. Pra você que tá começando, eu falo pra todo mundo assim, cara, não seja independente, né, da IA, apesar da IA fazendo tudo. Então, sempre valide o que ela está escrevendo, né? Veja se faz sentido os testes que ela está criando e todos os pontos que ela está executando, né? Tanto no CS Project, inserindo as referências, quais são os versionamentos, entender por que ela foi para um versionamento e não foi para o versionamento mais recente. Procurar entender exatamente esses pontos, né? E assim você usa a IA para você aprender junto, né? Apesar de você ter um ganho absurdo, né? Em questões de, vamos dizer assim, produtividade, dependendo do projeto que você pegue, pô, é bacana você realmente fazer tudo isso. Agora ele vai atualizar a solution, incluindo os projetos de teste. E está trabalhando aqui no finalmente. Até agora, um total de 21 minutos, completando 22 minutos aqui, tá? De tempo. É muito bacana. Aí tô dando as permissões, né? Cara, é sensacional. Sensacional mesmo. Acho que o Copilot eu vi ele nascer, né? Praticamente. E vi o quanto a ferramenta se amadureceu, né? No mundo do desenvolvimento de software. Agora ele vai dar um .NET Build, então ele vai executar todos os testes. Aí olha que interessante, né? Eu nem validei aqui, mas ele viu que tem erros de compilação, diretivas de uso desnecessárias, né? Então, diretivas de uso necessárias. Corrigindo aqui, tá? Ele vai corrigir cada arquivo de teste. Então ele identificou. Mas, cara, você viu como ele é auto-inteligente, né? A mesma coisa do AutoMapper, que pegou uma versão que não era compatível. E agora ele
pô, fez exatamente essa parte. Ele foi executando as alterações até o momento que ele falou, pô, agora eu preciso corrigir o que eu fiz de errado. É muito top. Então ele revalida, né? Ele poderia só escrever sem rodar os testes, mas como ele é muito completo essa ferramenta, ele vai exatamente entender se realmente ele fez tudo corretamente. Então ele vai reexecutar os testes novamente, ele vai fazer as alterações e reexecutar, vendo se realmente está. Até agora, calculando aqui, temos 23 minutos indo para 24, né? E agora ele pediu para dar um .NET Build. Perfeito, buildou. E temos um total de 15 arquivos alterados e 1034 linhas inseridas. Menos 23. Cara, é sensacional. Agora ele está dando .NET Test. Ele vai executar todos os testes. Excelente. Todos os 40 testes passaram. Agora eu vou criar um README para os testes e mostrar um relatório de cobertura. Pô, é sensacional, cara. A gente tá falando de um mundo que vive aqui eu peguei, lógico, uma solution que eu fiz aqui pro canal, mas é muito interessante. Porque isso aqui é cenário de mundo real mesmo, tá? Então aqui, só pra gente calcular aqui, tá dando em cerca de 25 minutos. E eu tô falando de 15 arquivos, 1034 linhas e 23 linhas excluídas. Então, 1034 linhas inseridas e 23 excluídas, de total de 16. Agora aumentou para 16 porque colocou o README. Olha que bacana. Olha que top. Cara, é sensacional. Sensacional. Vai rodar aqui. Com code coverage. E aqui. A gente pegou o XML. Já foi criado. E aí ele tá terminando de executar os testes. Cara, é excelente. Ele fala assim, ó, excelente. Até leu a minha mente aqui. Excelente, agora eu vou criar um resumo final da implementação dos testes. Cara, sensacional. Sensacional mesmo. Ainda vou além aqui, né? Ele vai terminar as coisas, são 26 minutos aqui de cerca de duração, né? Até essa refatoração. Né? Refatoração que eu digo não é refatoração, né? É mais uma atualização de framework com bibliotecas e mais criação de testes. Então, tem alguns pontos a acrescentar aqui. Beleza? Ele está terminando aqui o resumo dele final. E a gente vai pedir exatamente, depois de tudo isso, vou fazer uma coisa inesperada aqui. Ele terminou aqui, falou exatamente todos os pontos que foram implementados de testes, né? Olha que interessante, fez um relatório muito bem bacana. E agora eu vou fazer o final. Vamos ver se ele vai fazer isso aqui. Quero fazer um commit dessas alterações e um push no meu repo. Vamos ver o que ele vai fazer aqui.
Ele deu git status, git add, git status de novo. Agora ele vai fazer o commit com uma mensagem descritiva do que ele alterou. Caraca, bem completo, velho. Olhando aqui. Beleza, não tá falando. Tá, aqui ele tem um errinho que ele não atualizou por 15.0.1. Só vou falar, olha. Está errado a versão do Automapper no commit. Aí ele falou, beleza, você está certo, vou corrigir aqui. Perfeito, ele pegou a versão 13.0.1. Nossa, que top. Alô. Permissão aqui. Beleza, perfeito. Dá um push. E a gente vai ver exatamente lá no GitHub como se tá realmente commitado e feito o push. Olha que legal, ele deu até o hash do commit. Vamos para o nosso GitHub. GitHubzinho. Beleza. Está aqui. Olha só. Que isso, rapaziada. Isso aqui é sensacional. Em cerca de 30 minutos. Não, vamos colocar aqui 29 minutos, tá? Migração de .NET, implementação de testes, atualização de bibliotecas, tudo isso via GitHub Copilot Chat. Isso é um case real, tá? Agora vamos para outro cenário, que a gente vai criar uma solução do zero com o GitHub Copilot Chat. Bom, Nerdzolas e Coders, chegou o momento de testarmos o GitHub Copilot, os seus recursos, para a criação de uma nova API. Né? Aqui eu criei um folder vazio, né? Como vocês podem ver, exemplo API, e aqui já estou com o meu chat já construído. Então eu vou falar para ele, quero construir uma API, né? Aí eu posso falar exatamente de e-commerce. Com RavenDB. Simples. E aí eu vou colocar em .NET 9. E bota a IA para trabalhar, né? Então ele vai construir. E vamos ver o que ele vai construir aqui para mim. Tá pedindo acesso aqui para eu dar. Beleza. Já tá começando a criar meu projetinho aqui. Muito bacana. Beleza. Vou mover os arquivos do projeto diretório raiz para manter uma estrutura conforme solicitado. Vou adicionar um pacote do Raven no projeto. Perfeito. Vou adicionar os outros pacotes necessários, JWT, Identity, Tokens, .jwt, beleza. Criando a estrutura de Models, DTOs, Service, muito bacana esse aqui. Configuration. E vou criar os modelos do e-commerce. Produto. Vamos ver. Olha, bem completo, hein? Categoria. Bem completinho também. Customer. Endereço. Order.
Muito bacana. Carrinho, né? E agora vai criar os DTOs. Lembrando, deixa eu ver se os DTOs estão iguais. Ó, nossa entidade está mais completa que o DTO. Muito bacana. Show de bola. Bem bacana. Vamos fechar isso aqui. Até agora, praticamente 3 minutos, tá? Agora ele vai criar os service, os serviços. Olha que legal, ele criou um configuration aqui. Show de bola. Document Store. Continue. Deixa eu ver se ele colocou nosso querido Swagger. Criou uns caras aqui que não deveria. Tá, ele tá criando serviços aqui. Ele vai criar os... Acredito eu que ele vai limpar isso aqui, tá? Mas vamos lá. Mas o Document Store já tá certinho aqui. Bacana aqui, ó. Ele tá criando as controllers. Bom, bem bacana. Bem completinho, né? Se for ver a estrutura. Tá bem completa. Lembra que eu falei aqui, ó, tem uma sujeirinha. Ele vai atualizar o programa. E assim, ele deixou bonitinho. Criar o arquivo de configuração. Show. Criou o desenvolvimento. Vai remover as sujeirinhas. E criar um Redmi. Caraca, topzera, hein? Até agora, 7 minutos e 34 segundos. Em média, né?
O projeto está personalizado com todas as funcionalidades do e-commerce e vou marcar ele como completo. Redmit já está criado. Ele criou até o Dockerfile aqui, Docker Compose, Git Ignore. Vai dar um build, que é super importante, né? Para saber se o projeto está rodando. Beleza, deu um build, perfeito. Vou atualizar o status para você. Perfeito, vai executar o projeto. Excelente, a API está executando, vou atualizar o status. Perfeito, ele vai atualizando aqui no compiled umas instruções do compiled.md aqui, né? E essas instruções são o que ele fez, né? Praticamente ele registra aqui. Finalmente vou finalizar a documentação. Perfeito. API e-commerce criada. No total de 10 minutos. Muito bom. Perfeito. Rode para mim em um browser o Swagger para ver se está funcionando. E aí eu pedi para ele rodar a documentação, né? Aí ele vai dar uma pergunta aqui para eu permitir, né? Beleza. Ele vai dar um stop na tarefa anterior. Vai iniciar agora. Beleza. Perfeito. Agora ele vai abrir o Swagger. E olha que interessante. Cara, é muito interessante. Aqui deu não autorizado. Eu tenho que gerar uma chave. Olha só. Cara. Tá, aqui eu tenho que cadastrar o cara. Daniel. Jesus. E-mail. Teste. Raven. DB. Teste API, né? Vamos colocar teste API @gmail.com. Password 123 mudar. Senha difícil pra caramba. Telefone 11 99 555. Caguei. Beleza. Data de aniversário vou deixar assim mesmo. Gravei. Tô aqui geradinho. Perfeito? Aí a gente vai bater aqui. Não autorizado. Vamos ver por quê. Deixa eu ver aqui. O que eu acho o register? De Jesus. Não. Cara, tem que pegar o e-mail que eu criei, cara. Será que tem que colocar o better na frente? Beleza, é o better mesmo. Olha que interessante. Ele foi lá e
Tá trazendo cara, que louco. Tá trazendo os get. Vamos ver as ordens. Tá aqui, beleza. As ordens não tem nada, vamos inserir uma ordem. Cara, tem várias coisas aqui, né? Vou pedir pra o ChatGPT preencher pra mim. Ah, tá funcionando. Deixa eu dar um produtos pra ver se tem alguma coisa. Ah, produtos tem, ó. Olha que interessante. E tá com o nosso authorization. Cara, muito top, bacana. Em cerca de 10 minutos ele construiu toda a API do zero, sem eu saber de Raven, sem saber de .NET. Imagine um júnior começando a fazer isso. Qual que é o problema de tudo isso, galera? Fazer uma reflexão aqui bem, né, interessante para vocês que estão começando na área. E uma coisa que eu já fiz aqui em alguns tutoriais no Medium e até mesmo no LinkedIn. Cara, a ideia de você usar IA é como um copiloto. Pense sempre nisso, né? Porque a ideia, até no nome sugerido pela Microsoft, é ser um copiloto, não ser um piloto de fato, né? Então, o piloto de fato é você. Então, você tem que ter o domínio da linguagem, você tem que ter o domínio do que você está fazendo, você tem que ter o domínio de exatamente como construir uma arquitetura até que atenda a necessidade do seu negócio ou até mesmo atenda a necessidade da sua empresa. Tá? Você que é desenvolvedor, desenvolvedora, enfim, faça essa reflexão. Nunca use a IA como uma muleta, né? E sim, use ela a favor. Faça ela revisitar o seu código, verificar o que pode ser melhorado, se vale a pena implementar um pattern ou não. Enfim, a IA tá para fazer tudo isso. Lógico que temos um ganho de produtividade muito grande, né? Estamos falando de 10 minutos fazendo uma API do zero, né? Tudo bem que a gente está sem testes de unidade aqui, mas se quisesse incluir, a gente poderia incluir. Mas ele já está fazendo a tratativa, deixa eu ver aqui se ele está fazendo a tratativa do Swagger, um JWT. E aqui eu não vi cores. Não vi aqui, ó, cores, ó. Olha que legal. Bem completo, bem legal, bem bacana. E removeu todo aquele lixo, né, que eu tinha visto anteriormente. Agora, para finalizar, coloque... faça um commit, né? Faça um commit. E um push no meu repositório. Falando que foi criado uma API no Copilot. Beleza, ele tá dando git init, git status, git add. Beleza, olha só que louco, muito bacana. Hello. E já tá no meu git. Muito bacana. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o like. Vou dar aqui, ó. Não deixe de dar o like. Compartilhe com seus amigos que queira entender mais sobre o Copilot. E estamos aqui para isso. Para semear o conhecimento para você que não tem conhecimento sobre a ferramenta, como ela é usada, né? E tudo isso em dois cenários bem distintos que eu trouxe aqui para você, né? Beleza, ele avisa que o commit foi realizado com sucesso. Vamos ver se tá lá no GitHub. Beleza? Profile. Esse aqui, aproveitando o jabá aqui, esse aqui é meu GitHub, né? Você pode
me conectar lá, dar uma seguida, tem muita coisa legal, bacana. E vamos ver os últimos repositórios. É, hum, repositório demo, deixa eu ver aqui como é que ele criou esse cara. Vai em GitHub e olha, ele colocou até o nome aqui, cara. Que louco. Vamos ver se tá lá. Bom, não está. Estranho. Ah, aí eu acho que é até interessante você usar esse aqui, ó. Caraca. Ah, não, ele colocou como exemplo o API, cara. Então tá explicado. Opa. No. Exemplo API. Deixa eu ver. Repos. Também não está, cara. Ah, tá. Ele vai criar um cara. Não, não li a mensagem. Ó. É muito importante você ler também, né? Ele vai criar aqui. É porque não estava criado o repositório, gente. Aí, beleza. Deixa eu dar permissão aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ele não criou. Não. Deixa eu ver agora. Tá. Ah, esse aqui criou. Seu repo criado. Eu acho que eu fiz merda. Não. Beleza. Então vamos fazer um bem bolado aqui. Cria um repo. Deixa eu ver o nome que sugeriu. Beleza. Beleza, tá corrigindo aqui. Beleza, ele tá pedindo pra eu criar um na mão. Vou criar esse cara.
Tá dando aqui, ó, adicionando a origem. Beleza. Beleza. Agora faz um commit e um push nesse repo. Beleza. E agora tá indo, gente. E aí, foi aqui. Olha que top. Fez o readme certinho pra mim. E aqui eu deixei exatamente como e-commerce API Compilot para você, né? Precisou fazer a criação manual lá na interface, criei e aí ele conseguiu adicionar o push. Bom, topzera, né? Então vamos falar que gastamos 20 minutos aqui fazendo tudo isso. Então, em questões de produtividade é muito grande, mas relembrando, se você está iniciante da área, sempre se atente no que o Compilot sugere. Por quê? Você não fica dependente da ferramenta, né? Não usa isso como uma bengala. E também você consegue colocar a IA para trabalhar para você de uma forma mais rápida, mas também com o objetivo de você aprender. Então, gostou desse vídeo? Já deixa o like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Até mais.